Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. O meu nome é Jorge Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 35 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio. E deixo aqui registrado que esse canal é dirigido por você, com os temas feitos em cima das dúvidas mandadas pelos inscritos desse canal. E sendo assim, o tema do estudo de hoje é fruto de muitos e-mails que eu recebo, solicitando para que eu falasse sobre as 3 dimensões do áudio e como usar deste processo para uma mix final profissional. E como eu disse, esse canal pertence a você, inscrito. O tema de hoje é sobre como ter o domínio das 3 dimensões para assim obter um palco sonoro equilibrado, trazendo para o ouvinte aquela sensação real do que está sendo ali reproduzido. Então vá lá, relaxe, faça um lanche e volte preparado para conhecer intimamente esse mundo das 3 dimensões do áudio. Mas antes de iniciar o estudo, eu peço a você que deixe seu like caso você ache que eu mereça ou se esse estudo lhe for útil, pois esta é a minha melhor recompensa e demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. E deixo aqui também o meu agradecimento a você pela sua compreensão e paciência pela minha deficiência na fala. A toda a família do áudio, meu muito obrigado pelo apoio. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e faça parte dessa maravilhosa família do áudio. E não perca os estudos postados todas as terças e sexta-feira, acionando aí o sininho aí embaixo, e assim descubra o domínio da edição do mundo da produção musical. Entrando então no nosso tema, o significado da palavra dimensão determina a porção de espaço ocupada por um corpo. Para nós que editamos áudio, com relação a palco sonoro, é sabido que o objetivo ao processar as 3 dimensões do áudio é fazer com que o ouvinte se sinta como se estivesse sentado na frente do palco, onde todos os instrumentos e vocais estão sendo executados de forma real. Você está ali sentadinho, olhando ali aquela banda tocando, como se estivesse realmente ali ao vivo, sendo transportado para um momento ao vivo. No mundo real, essa tarefa é fácil, porque no espaço físico, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Mas no mundo digital, tal coisa é normal, que você pode botar 2 instrumentos no mesmo espaço. E aí é que reside o grande problema, porque quando 2 instrumentos estão ocupando o mesmo espaço, eles começam a conflitar pelo domínio desse espaço, né? Eu quero isso aqui, eu também quero, e começa aquela briga, gerando uma reação conhecida como cancelamento de fase. Assunto que eu já expus aqui no canal. E o grande problema nessa colocação, nessa distribuição de uma peça dentro do palco sonoro reside porque a peça editada, todas elas possuem uma característica que é uma propriedade, e são 3, e isso devido ao processo humano da sua audição. Então, quais são esses processos? E para uma melhor didática, eu vou usar um desenho. O palco sonoro nada é do que as 2 caixas, os 2 fones de ouvido, né? Que está aqui a primeira caixa, a segunda caixa, ou fone R e o fone L. Então, nós temos esse espaço aqui, né? Do ouvido esquerdo e ouvido direito. Então, nós temos a primeira dimensão, que é a localização, que é você colocar, por exemplo, uma guitarra mais para a esquerda ou mais para a direita. Então você tem essa possibilidade de trazer ela até o meio, arrastar mais para cá, e você vai ouvir mais do lado R. Então é como se ela estivesse dentro do palco para cá. Tu joga para o lado R, ela está mais para cá. Então uma guitarra ou qualquer peça, você tem essa possibilidade. A segunda premissa é de respeito à tua distância, que ele pode estar, você está aqui com a sua cabeça aqui ouvindo, né? Vou botar aqui um ouvido aqui, ó. Você está aqui ouvindo, botar um cabelinho no menino aqui, ó. E ele está mais distante ou mais aproximado, esse instrumento. Ela pode estar lá atrás do palco, como mais à frente. Então nós temos essa distância assim e assim. E a terceira, que eu disse que são 3 dimensões, tem relação à frequência da peça. Pois como no mundo digital existe a possibilidade de 2 peças ocuparem o mesmo espaço, instrumento que tem a mesma banda de frequência como sua característica, logicamente que eles vão disputar espaço. Se não houver, não tem problema. Mas se você tem, por exemplo, que acontece muito, é comum, o bumbo e o baixo, eles ficam centralizados, né? Como diz que eles são da frequência grave, e a frequência grave, por ter poder, tem que sair nas 2 caixas ao mesmo tempo. Então eles ficam bem aqui no centro, para que o som saia automaticamente de um lado e do outro na mesma proporção. Então eles começam aqui no centro da mix, ou no centro do palco sonoro, a lutar um com o outro, arrumando essa briga por espaço, por querer aparecer, e um acaba engolindo o outro. Então, com isso, nós já podemos concluir que a nossa máxima atenção será com as peças da mix que trabalhem na mesma banda de frequência.
Este será o foco de atenção e de prioridade, as peças que trabalham com a mesma banda de frequência. Então, agora que já conhecemos o campo das 3 dimensões, vamos aprender as variantes de controle dessas dimensões, começando pela primeira, que é o plano horizontal. O plano horizontal, como eu disse anteriormente, tem relação com a relação no sentido real da palavra. Então, está aqui o horizonte, onde você pode jogar uma peça em conflito para a esquerda ou para a direita, separando as duas peças que estão conflitando, por exemplo, numa mesma área. As duas estão desse lado R. Você pega uma e joga para lá através do pan, e assim você vai ter o controle, vai acabar com essa briga. Como fosse um juiz, você separa os dois. Assim, nós podemos resumir que as peças que não compartilhem da mesma banda de frequência não consiste em um problema, mas as peças que atuam na mesma faixa de frequência, essa sim merece a nossa total atenção. E, como nós vimos aqui, o pan será a nossa primeira providência para sanar esse impasse, através do botão do pan lá da sua mix. A segunda dimensão diz respeito com a distância, ou seja, é aquilo que eu falei, o quanto ele está afastado do ouvinte a peça, né? Uma guitarra, ela pode estar mais aqui atrás, como ela pode estar mais aqui pertinho do ouvinte, como é o cantor está sempre mais aqui pertinho do ouvinte, né? Está aqui cantando aqui bem coladinho com o ouvinte. Então existe essa distância, esse pilar. E o afastamento ou o distanciamento, ele é feito através do quê? Do volume e brilho. Então, no caso do volume, você, quando aumenta o volume, o que acontece? Você traz aquela peça, lógico, que para frente, porque o aumento de volume dá a sensação que a peça, né, o que está perto de você tem um barulho mais alto, o que está mais distante vai ter um som, assim, melhor dizendo, mais distante. É o normal. E o brilho, o que vem a ser o brilho? O brilho é a frequência, porque as frequências mais brilhantes, ou seja, mais aguda pela sua velocidade, que eu vou falar mais à frente, ela tende a parecer a nossa audição mais aproximada. Além disso, temos também o terceiro pilar, que é o ambiente. Nós temos o ambiente, o volume, brilho. O ambiente é conseguido através do reverb. Você vai fazer uma configuração e vai impor nessa configuração a distância desejada. E para configurar o processo desejado, basta ter na mente que, segundo a física, um som que você ouve à distância soa mais ambiente, né? Porque ele pega as deflexões daquele ambiente, aquela coisa está lá atrás. O que está perto não, já é mais direto ao seu ouvido. Então aquilo que está lá atrás, distante, parece. Então você usa a reverberação para levar também aquele objeto mais para trás, trazer ele mais para frente. Então técnica até usada para dar mais poder à voz, mas vamos falar aqui um dia disso, de centralizar e trazer mais propriedade de personalidade à voz através do delay e do reverb, ou seja, reverberação. Então, quanto mais longe a fonte do som estiver do seu ouvido, mais reflexões do ambiente você ouvirá. Portanto, adicionar, como eu disse, o reverb ou delay simula as reflexões da sala, faz com que uma peça pareça se mover mais para trás na mixagem ou mais para frente. Quanto maior a proporção de reverb para o som direto, mais distante ele vai parecer. Eu não vou me aprofundar muito no tema reverb, porque aqui no canal já tem vários modos que lá nós falamos sobre esse problema. Falando desse pilar, desse plano aqui, desse distanciamento, né? Voltando ao volume dentro do contexto, e como nós sabemos, a nossa audição percebe o som e analisa ao mesmo tempo pelo volume. Em razão disso, como eu disse, o vocal, essas peças são mais para frente, tem um maior volume dentro da mix. São elementos predominantes que têm que ter um volume maior. Eu já falei que às vezes, como eu não faço um roteiro, às vezes eu repito, então peço perdão. O último pilar tem relação com esse plano vertical. Ele é associado à frequência, pois como aprendemos que aqui, segundo a lei de Fred-Muth, dentro da audição humana, as frequências mais agudas tendem a ser mais brilhante. Isso devido ao que o ciclo da frequência grave é bem assim, ó, pum, pum. Já a frequência aguda, né? Pim, 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 pim. Ela é muito rápida, com isso ela viaja no espaço físico com a velocidade mais rápida, ela chega ao seu ouvido mais rápido, porque o ciclo dela é mais rápido, ela é ágil.
Já a grave não, ela é bem lenta. Então, as frequências, novamente dizendo, mais aguda tende a parecer para a audição como mais à frente. Assim, para que você possa trazer uma peça que possui essa banda de frequência para trás, devemos o quê? Reduzir a área dessa frequência. Nós temos uma guitarra aqui, já ficou cheio de coisa, né? Temos uma guitarra aqui e a frequência dessa guitarra aqui, ó, vamos supor, tá aqui, ó. E aqui nós temos essa parte aguda. Então, se nós queremos trazer ela mais para trás, o que nós fazemos? Nessa área aqui, através de uma equalização, nós vamos diminuir, aumentamos aqui só aquela área de claridade da guitarra, isso aqui já foi explicado em outros temas, né? E tentamos reduzir o máximo, que não faça que o som se perca da guitarra, a sonoridade, a tonalidade. Você vai reduzir essa área de frequência dos agudos, para que assim você possa levar ela mais para trás. E quando você aumenta mais essa área aqui, você dá um acentuamento, você acaba também trazendo naturalmente, que ela já vem para frente, ela acaba vindo mais para frente ainda. E no caso das frequências graves, o que acontece? Não adianta você chegar, você vai dar também aqui, tem um contrabaixo, você vai pegar aqui, né? Essa área dos graves vai às vezes aumentar aquela tônica um pouquinho, mas praticamente você vai trabalhar em cima do volume. Na parte grave, você, antes de ficar acentuando demais, você aumenta um pouco, porque, como eu disse, e é a lei de Fred e Muth, nossos ouvidos tendem a ouvir o grave com menos intensidade do que a parte dos médios e meios agudos. Para isso, basta lá ver a tabela de Fred e Muth, e lá ele mostra essa tendência de audição humana e volume de percepção do ouvido humano com os graves, médios e agudos. E para que esse estudo não se torne longo e muitos reclamem, eu vou deixar apenas uma última dica que tem relação com a largura de estéreo dos instrumentos. Um instrumento estéreo, como um piano, synths, para o nosso ouvido, ele tem uma sonoridade fantástica. Por quê? Ele acaba, né? Você tem aqui um piano, por pegar aqui os dois lados, porque ele é grande dentro do campo estéreo, ele ocupa aquele espaço grande, ele é bem grandão, ele ocupa um espaço grande, então ele fica sempre com a sonoridade muito grande, maior, com a sonoridade bonita. E o grande problema dos elementos estéreo é quando eles fazem parte da mix complexa, ou seja, que tenha muitos componentes ali, muitas peças, muitos elementos. Por quê? Ele acaba por fundir, porque ele, como ocupa muito espaço, ele acaba por fundir as outras peças, como aqui tem um contrabaixo, aqui a parte grave do piano, e começa a haver conflito. E isso vai trazer esse aborrecimento de cancelamento de fase. Então, por essa razão que muitos mitos da engenharia do áudio optam por converter, na maioria dos casos, o arquivo estéreo em mono, para evitar isso, a não ser se você tem um solo que entra o piano, então tu deixa ele grandioso, mas quando entra as outras partes na mix, dali para lá você vai fazer o quê? Você tenta ou diminuir essa largura estéreo através de uma ferramenta, ou converter em mono, para que ela se encaixe, você possa ter um espaço próprio para aquela piano, para aquele synth, etc. Então fica mais simples mover, logicamente, um arquivo que é mono. Crendo que o básico da dúvida foi esclarecido, o que me resta agora é apenas solicitar a você que, caso esse estudo lhe tenha sido útil e você considera que eu seja merecedor, deixe o seu like logo aí abaixo e não perca as nossas postagens toda terça e sexta, sempre com novidades do mundo secreto da engenharia do áudio. Um forte abraço, meu irmão, um forte abraço, minha irmã do áudio, e lhe espero aqui para o próximo módulo, querendo Deus.